Para construir uma pecuária mais competitiva, é indispensável investir em ferramentas que ajudam a acelerar o processo de melhoramento genético. Estudos têm comprovado que o ambiente materno, durante a gestação, afeta a trajetória de desenvolvimento do bezerro, causando modificações que permanecem durante toda a vida e afetam o desempenho e expressividade do genótipo desse indivíduo ao longo de toda a trajetória. O resultado do desempenho, da entrega produtiva e reprodutiva do indivíduo, né, seja ele macho ou fêmea, né, ao longo da vida, depende do fator genético e da interação da genética com o ambiente, né? Então, nós temos modificações que podem acontecer na fase intrauterina e que vão afetar a expressão do genótipo do indivíduo para tecido muscular, afetando a quantidade de células de tecido muscular e também o metabolismo dessas células e, consequentemente, o potencial de crescimento, o potencial de produção de massa muscular desse animal ao longo da vida pós-natal, da fase pós-natal dele. O objetivo da programação fetal é oferecer condições para o feto se desenvolver em todo o seu potencial, em etapas decisivas que ocorrem ainda no útero da vaca, como manejo, alimentação e genética. Porque não basta ter uma genética boa, certo? O oriundo de um trabalho extensivo no melhoramento genético para selecionar animais superiores, selecionar indivíduos com uma concentração de genes mais favoráveis para uma característica de produção, certo? Se nós não temos condições de produção, condições ambientais que permitam esse genótipo ser expresso. É preciso que quem está no campo, quem está vivendo o dia a dia, quem está produzindo, entenda, perceba a importância de cuidar de um bezerro, de um indivíduo, desde o momento que ele passa a existir, e não somente a partir do momento em que ele nasce. Então, a vida pré-natal de um animal, são 9 meses e meio, no caso de um bovino, é extremamente importante para o que vai acontecer na vida pós-natal e para a capacidade de expressar o potencial genético que aquele animal vai ter. Então, nós não podemos negligenciar essa fase. E não negligenciar essa fase significa tomar cuidado com o ambiente, especificamente, de forma mais ressaltada, a nutrição da vaca durante essa fase, ou seja, durante a gestação. Então, não basta emprenhar uma vaca e depois esquecer dela até o momento dela parir. É necessário emprenhar essa vaca, entender que ela está mantendo, que ela está desenvolvendo dentro do útero dela o futuro da pecuária, está expressando o potencial genético para o futuro da pecuária e cuidar bem dessa vaca para que a gente possa aproveitar ao máximo todo o trabalho prévio que foi feito de melhoramento genético e esforço para poder fazer essa vaca conceber. Pesquisas feitas no Brasil com gado zebu em condições tropicais mostraram que os efeitos do ambiente materno, principalmente relacionado à nutrição, causam grande impacto no desenvolvimento do bezerro na fase pré-natal e após o nascimento. Quando a nutrição é bem explorada durante os pontos específicos ao longo da gestação, causam resultados muito bons na fase pós-natal, o que representa na expressão máxima do potencial genético desses animais. Quando as vacas estão numa condição nutricional ruim, durante alguns pontos específicos da gestação, especialmente terço médio, terço final de gestação, o potencial genético dos animais que elas estão produzindo não é explorado. Então, quando a gente corrige a nutrição dessas vacas nessa fase, a gente consegue explorar o potencial genético da progênie que está sendo gerada e aí a gente encontra, por exemplo, resultados aí que variam de 10 a 20 quilos a mais de peso na desmama até 30 quilos a mais quando o animal chega a boi magro, até mais de 30 quilos quando esse animal chega na fase de terminação depois, refletindo em ganhos de 20 a 30 quilos de carcaça muitas vezes, somente em função do que foi feito com a nutrição materna durante a gestação. Ou seja, esse desempenho a mais que a gente está mostrando, na verdade, é o desempenho normal, é o potencial genético do animal. Ele estava sendo perdido numa condição em que essas vacas não estavam sendo nutridas adequadamente durante a gestação. É isso que a gente buscou evidenciar com os resultados das nossas pesquisas.